Que a graça divina abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente preparou uma análise sobre um tema que, olha, tá bem no coração da fé cristã. A gente vai usar como base alguns trechos do livro Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur. Que é o livro bem direto ao ponto, né? Muito. E o autor já nos joga direto num quebra-cabeça, assim. Muitas pessoas hoje se sentem atraídas por Jesus, pelos ensinamentos dele, mas olham com ceticismo para o livro que ele mais citava, o Antigo Testamento. Exato. E a tese do autor é que, bom, não dá para ter um sem o outro. Então a nossa conversa hoje é para tentar desempapotar essa lógica e ver se ela se sustenta. É um argumento bem provocador, sabe? Porque ele desafia essa ideia comum de que, a gente pode separar a figura de Jesus das raízes teológicas dele. Certo. A linha de raciocínio do livro é que, se a autoridade de Cristo é aceita, então o que ele pensava sobre as Escrituras não é só uma opinião, vira uma declaração, assim, definitiva. Ok, então vamos seguir essa trilha. O ponto de partida de tudo, segundo o livro, é a autoridade do próprio Cristo, né? Antes da gente discutir o que ele disse sobre a Bíblia, a gente precisa entender por que as palavras dele têm tanto peso. De onde vem essa autoridade? Então, o texto constrói esse caso a partir de múltiplas frentes. É como se estivesse reunindo testemunhas, sabe? Entendi. A primeira vem do círculo mais próximo dele, os discípulos. A fonte destaca aquela fala do Pedro em João capítulo 6. Ah, sei. Depois de um ensinamento bem difícil. Exato. Muitos vão embora, mas Pedro diz algo como: Senhor, para quem a gente vai? Tu tens as palavras de vida eterna. O fascinante aqui é que eles não estavam dizendo que entendiam tudo. Não. Mas que reconheciam que a autoridade final estava ali. Naquelas palavras. E em nenhum outro lugar. Então, o ponto não era só o conteúdo, mas a fonte. Eles viam nele algo que ia muito além de um simples mestre ou profeta. Isso. E aí a gente chega na segunda testemunha, João Batista. A figura dele, né, tinha uma autoridade imensa em Israel na época. Sem dúvida. Só que o livro aponta para aquele trecho de Lucas em que o João diz que não é digno nem de desamarrar as sandálias de quem viria depois. Ele se diminui completamente. Totalmente. E mais, ele diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isso, no contexto, era dar a ele o poder de definir o destino eterno das pessoas. É uma transferência de autoridade total. E se os seguidores e o predecessor não fossem o bastante, o autor traz uma terceira validação que é, digamos, a mais alta possível. A mais alta, sem dúvida. É o testemunho que, segundo os evangelhos, vem direto de Deus Pai. O texto foca em dois momentos. Primeiro, no batismo, a voz do céu, tu és meu filho amado. E depois, na transfiguração, a ordem ainda mais direta para os discípulos. Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Essa ordem, ouçam-no, é um momento muito forte. E um dos autores que o livro cita, o Martin Lloyd-Jones, tem uma interpretação sobre isso, né? Tem, e é fantástica. Ele argumenta que isso não é só um conselho. De jeito nenhum. A análise do Lloyd-Jones que o livro usa é que essa é a resposta definitiva do céu para a busca humana por autoridade. É como se Deus estivesse dizendo: Parem de procurar. Exato. Vocês querem uma solução, querem saber a quem seguir no meio de tantas vozes. A resposta é Ele. A palavra final está com Ele. Isso coloca Jesus não como mais um na linhagem, mas como o ponto culminante de tudo. O que se conecta perfeitamente com o jeito que o próprio Jesus falava. O livro nos leva lá para o Sermão da Montanha e tem um detalhe que é fácil de passar batido. Um detalhe crucial. Os profetas do Antigo Testamento sempre começavam com "Assim diz o Senhor". Eles eram canais. Certo, porta-vozes. Jesus quebra esse padrão de uma forma radical. Ele fala várias vezes: "Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo". Tipo, isso era inédito. Ele não estava só interpretando a lei, ele estava falando com a mesma autoridade de quem escreveu a lei. E ele mesmo dobra a aposta quando diz: "Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão". Exatamente. E o impacto disso nas pessoas era visível. O texto de Mateus diz que as multidões ficaram maravilhadas porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A autoridade não vinha de citar outros, vinha dele mesmo. Era uma autoridade autoevidente.
E esse é o alicerce de todo o argumento do livro. Uma vez que essa autoridade está estabelecida, a próxima pergunta fica inevitável. Ok, vamos para ela então. Se a gente aceita essa premissa da autoridade suprema de Cristo, o que isso significa para a forma como ele via as escrituras do seu tempo, o Antigo Testamento? Bom, o autor argumenta que Jesus demonstrava uma confiança assim, absoluta e total na autoridade do Antigo Testamento. E ele detalha isso para mostrar que não era algo casual, sabe? Certo. Primeiro, ele validou a totalidade do cânone das escrituras hebraicas. Em Mateus 23, ele fala do sangue derramado desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Pera, esse é um detalhe que pode passar despercebido. Para quem não conhece a estrutura da Bíblia hebraica, por que essa referência a Abel e Zacarias é tão importante? A ordem era diferente da nossa. O primeiro livro era Gênesis, onde está a história de Abel. Ok. E o último livro era 2 Crônicas, que narra a morte de Zacarias. Então, ao dizer de Abel a Zacarias, Jesus estava na prática dizendo de capa a capa, do começo ao fim das escrituras que eles reconheciam. Entendi. Era o jeito dele dizer do Gênesis ao Apocalipse da época. Ele não estava pensando partes, estava endossando o pacote completo. Exatamente. O segundo ponto é que ele se via como o tema central dessas escrituras. Ele diz para os líderes religiosos em João 5, vocês estudam as escrituras, e são elas que testemunham a meu respeito. E depois da ressurreição em Lucas, ele explica que tudo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos era sobre ele. Para Jesus, o Antigo Testamento não era só um livro de regras ou histórias, era um livro sobre ele. O que leva àquela famosa declaração de que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E esse cumprir é a chave de tudo. Ele não veio para corrigir ou descartar o Antigo Testamento. Ele veio para ser a realização de tudo que estava apontado ali. O autor ressalta que Jesus se submetia às Escrituras. Certo. A motivação dele, muitas vezes, era para que se cumprissem as Escrituras. O livro também dá muita ênfase a um ponto bem debatido hoje. Jesus tratava as narrativas do Antigo Testamento como fatos históricos, né? Não só como mitos ou alegorias. Sim, e este é um pilar central do argumento. O autor lista vários exemplos. Jesus fala da criação de Adão e Eva como um evento literal para ensinar sobre casamento. Ele menciona o dilúvio nos dias de Noé e a destruição de Sodoma como eventos históricos reais, usando eles como alertas para o futuro. Então a implicação aqui não é só se Noé existiu ou não. O ponto do MacArthur parece ser que se alguém hoje trata como mito as partes que Jesus afirmou serem fatos, essa pessoa está implicitamente dizendo que tem um filtro para a verdade melhor que o do próprio Jesus. É isso. É uma síntese perfeita do desafio que o autor apresenta. A conclusão dele é que Jesus, de forma consistente e incansável, confirmou a autoridade e a veracidade do Antigo Testamento. Para ele, era tudo o registro autoritativo da ação de Deus. Certo. Mas, diante de tudo isso, existe uma contra-argumentação, né? Uma tentativa de conciliar a fé em Jesus com o ceticismo sobre essas histórias. O autor chama de teoria da acomodação. Sim. E tenho que admitir que, superficialmente, ela soa bem razoável. O que ela diz... Ela parece razoável e é por isso que é popular. A teoria da acomodação sugere que Jesus era um mestre brilhante que, para comunicar verdades espirituais, ele se acomodou às crenças e até aos erros do seu público do primeiro século. Se adaptou à ignorância da audiência para passar uma mensagem maior. Exato. Tipo, ele não corrigiu a crença de que Jonas foi engolido por um peixe, não porque era verdade, mas porque era mais fácil usar uma história conhecida para ensinar sobre sua própria morte e ressurreição. Ele não queria desviar do ponto principal. Parece um meio termo lógico, mas quais são os problemas com essa teoria segundo o livro? O texto apresenta o que ele considera 4 objeções fatais. A primeira é que ela destrói qualquer base de certeza. Se Jesus se acomodou a erros em algumas áreas, como a gente pode saber quando ele estava falando a verdade literal e quando estava só se adaptando? A autoridade que foi estabelecida lá no começo se dissolve completamente. Exato. A segunda objeção é que a teoria contradiz o comportamento registrado de Jesus.
Ele não era alguém que se acomodava para não ofender, principalmente os líderes religiosos. Pelo contrário. Pelo contrário, o livro argumenta que eles os confrontavam duramente, justamente por eles não conhecerem as Escrituras, dizendo coisas como: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Ele não pareceu muito preocupado em se acomodar ao pensamento deles. É um bom ponto. Ele era bem confrontador. E a terceira objeção é talvez a mais séria, porque atinge o caráter de Jesus. Se ele conscientemente endossou como fatos histórias que ele sabia que eram falsas, como ele poderia dizer: eu sou a verdade? Certo. Isso o tornaria, no mínimo, enganador. Destruiria sua integridade. Para o autor, isso é incompatível com a divindade, pois a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Ou seja, o argumento é que ele passaria de a verdade para alguém que usa a mentira para ensinar a verdade. É um paradoxo moral. Um paradoxo que anularia a santidade dele. E por fim, a quarta objeção, a teoria minimiza a importância que o Antigo Testamento tinha para o próprio Jesus. Ela trata a visão dele sobre as Escrituras como um detalhe secundário, mas como a gente viu, Era central para a missão dele. era central. Esvaziar a veracidade daquelas palavras é esvaziar o propósito da vinda dele. Ok, então depois de desmontar essa teoria da acomodação, o autor basicamente força quem lê a uma encruzilhada, a uma escolha sem meio termo. Ele apresenta um trilema, né? Sim, ele coloca a questão de forma muito direta. Em relação aos supostos erros no Antigo Testamento, sobram 3 possibilidades. Primeira, não há erros e Jesus estava certo. Segunda, há erros, mas Jesus, em sua natureza humana, não sabia. Ele era um produto ignorante do seu tempo. Ok. E terceira, há erros, Jesus sabia, mas os encobriu deliberadamente. Então, MacArthur basicamente nos coloca num corredor com 3 portas. E ele argumenta que o que está atrás das portas 2 e 3 não é o Cristo da fé cristã. Exatamente, essa é a força do trilema. A análise dele é demolidora. Se a porta número 2 for a verdade que Jesus era ignorante, então ele era falível e, portanto, não era Deus. A base do cristianismo desmorona. Certo. Se a porta número 3 for a verdade que ele sabia dos erros e mentiu, então ele era desonesto, não era santo e certamente não era Deus. De novo, toda a estrutura da fé rui. Então, para o autor, a única porta que mantém a integridade e a divindade de Cristo intactas é a primeira, a de que ele estava certo e as Escrituras são de fato a palavra de Deus. Exato. E o argumento se estende ao Novo Testamento. O autor afirma que Jesus transferiu essa mesma autoridade aos apóstolos. Portanto, para MacArthur, a autoridade de Cristo e a autoridade de todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, permanecem ou sucumbem juntas. Sem dúvida, uma argumentação densa e muito lógica. A ideia central é que a autoridade de Cristo e a das Escrituras são como 2 pilares que sustentam o mesmo teto. Tentar tirar um derruba o outro. E isso deixa uma reflexão provocadora para quem nos ouve, né? Algo que vai além da teoria. Se essa linha de raciocínio for aceita, o que muda na prática? Boa pergunta. Como que a aceitação da autoridade absoluta das Escrituras, validada por Cristo, deveria transformar o jeito como uma pessoa lê, estuda e, mais importante, aplica esses textos no dia a dia? O livro deixa de ser só inspiração e passa a ser visto como um manual com autoridade divina. Teremos um novo episódio sobre este mesmo livro. Fica aqui essa reflexão para a semana. A gente se encontra na próxima conversa.